Olá, amada. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Depois de uma longa pausa aí de um mês, mais ou menos, desde o momento que eu cheguei aqui em Aveiro. Sim, agora estou morando aqui em Portugal, em Aveiro. E desde que eu cheguei aqui, eu não tinha gravado mais vídeo para o canal. E eu fiquei me perguntando muito como é que seria essas novas gravações a partir de agora. E eu queria mostrar um pouquinho mais para vocês a rotina. Então, esse vlog tá sendo sobre isso. Hoje é dia 19, um sábado, e a gente vai sair daqui a pouco para fazer caminhar um pouco, fazer algumas compras também que a gente precisa e também aproveitar que saiu um pouco de sol, porque essa semana só choveu. Mudar para cá vem sendo mais ou menos essa nova rotina de entender como é que as coisas vão funcionar, como que a gente vai se adaptar a essa rotina nova, principalmente com relação a essas mudanças de horário, de cultura, de forma de se viver. A gente tinha o costume lá no Brasil de acordar muito cedo e aqui a gente já entendeu que não é assim que funciona, então a gente acaba acordando um pouco mais tarde e isso faz diferença assim para quem tá acostumado a acordar muito cedo. A gente fica meio perdido no começo, mas estamos nos adaptando. E é sobre isso, né? A ciclicidade é sobre isso. A gente precisa dessa adaptação das coisas quando a gente está falando de ciclos. E nós, mulheres, precisamos ainda mais entender que os ciclos vão fazer parte da nossa vida e a natureza está completamente correlacionada com isso. Por exemplo, eu falei para vocês, essa semana choveu pra caramba e isso muda completamente a nossa percepção das coisas, como é que a gente vai se locomover, como que a gente vai fazer as coisas, a vontade de sair também. Então, a natureza está muito correlacionada com os nossos ciclos. Então, é muito importante olhar para ela quando a gente está falando de ciclicidade. Bom, a ideia agora é a gente ir no supermercado, igual eu falei para vocês, aproveitar que lá nesse Aveiro Center tem bastante lojinha e tal, para ver umas coisas que a gente queria ver. Para poder sair um pouquinho de casa também, porque está chovendo, não dá para andar na rua, porque a cada momento começa a chover e para, chove e para. Então hoje o passeio vai ser mais um rolê lugar fechado. E vamos aproveitar para comprar as coisas de Páscoa, né? Pra gente fazer um almoço amanhã de Páscoa. E vamos deixar tudo isso certo, porque amanhã nada abre, não abre supermercado e etc. Então a gente já vai aproveitar para deixar tudo isso em ordem, pra gente não ter problema com isso depois. Ah, uma coisa que eu ia falar para vocês, mas que eu esqueci, é que a gente normalmente vai a pé. Isso aqui é o reciclado, tá? Normalmente a gente vai a pé para esses lugares que são mais longes. É longes? Mais longe. E aí a gente volta normalmente de Uber. Porém, hoje, neste exato momento, não está chovendo, mas irá chover. Então, assim, não vamos testar, né, Leonardo? Não. Mas você vai começar a aparecer. Não vamos testar aparecer de. Aparecer, olha. Não vamos testar ir de Uber. Ir de Uber não vamos testar ir a pé, porque pode chover a qualquer momento. Então, hoje vamos e voltamos de Uber pra poder facilitar a vida aí. Senão a gente não vai fazer nada. O resumo da ópera é essa. Ontem a gente já não saiu. Tá chovendo? Ontem a gente já não saiu por conta disso. Quinta-feira a gente conseguiu dar uma escapada para conhecer o André e a Flávia, que moram aqui em Portugal também, que tem um motorhome, eles estavam aqui em Aveiro. Mas só, porque a chuva tá boa, assim, esses dias tá chovendo real. Então a gente vai ter que ir de Uber, não vai ter jeito. Foi? Sai daí, vai fazer outra coisa. Bom, já voltamos da nossa longa jornada hoje cedo.
porque demos uma volta lá pelo supermercado, pelo Continente, mas a ideia era ir ver as outras lojas também que tem lá no centro, né, comercial. E aí, por fim, a gente acabou comprando algumas coisas que tava precisando para cá, aqui para casa, e algumas coisas que eu tava querendo também. A primeira delas foi esse jogo de canetinha, que a gente achou um preço bem legal lá na Pepco. É Pepco? Pepco? É. Na Pepco. Aí eu acabei comprando também. Você tá trazendo devagarzinho aqui? Eu acabei comprando lá um jogo americano para colocar no nosso espaço de café, que o nosso espaço é de madeira e daí acaba ficando meio molhado, né? E não é legal. Então a gente comprou esse que é de plástico para colocar lá e deixar tudo em ordem e ser mais fácil para limpar também. E aí, outra coisa que a gente foi no Continente, que é o supermercado, para comprar algumas coisas aqui para casa, para Páscoa, para amanhã também, que a gente vai almoçar na casa de um amigo, eu acho, ou a gente vai jantar lá hoje, mas eu acho que amanhã a gente vai almoçar também. A gente acabou comprando algumas coisas e eu fui também para dar uma olhada em chá, porque desde quando a gente voltou, eu venho trazendo muito essa relação com o chá para tirar um pouco do café, deixar o café só de manhã e o resto do dia eu fico com os chás. E aí os chás correlacionados com o meu ciclo, em que fase que eu tô do meu ciclo. E a gente tava precisando de chá de hortelã aqui em casa, então eu peguei esse e aproveitei para dar uma olhada em outros, mas um grande problema quando você vai comprar blend de chás, não só aqui, mas em qualquer outro lugar, é que se você não olha certinho nos ingredientes, a maioria deles vem ou com aroma artificial ou com estévia, enfim, qualquer adoçante artificial. E isso não é legal, né? E eu acabo sempre optando só pelos que têm componentes naturais, sem nenhuma adição de nada. Então, por fim, eu acabei só pegando esse aqui mesmo de hortelã e não peguei mais nenhum chá diferente. Até se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo para vocês só sobre os chás, que eu acho que é bem legal da gente falar sobre. E tem alguns bem diferentes, né? Aqui a cultura do chá é maior, eu acredito, do que eu encontrava no Brasil, de opção mais prática, porque não adianta também ser algo que fique complexo demais para você fazer na sua rotina corrida, né? Então, a praticidade do saquinho, de ter saquinho biodegradável, enfim, todas as questões. E o preço também aqui é muito mais em conta e vale muito a pena. Então, eu acabei retomando a questão do chá de uma forma mais fácil, mais prática. E não que você não possa colocar aí na sua rotina, porque por aí também no Brasil a gente acaba encontrando bastante erva solta. E isso é bom se a erva é de procedência boa, né? Se o chá, a planta vem de uma procedência boa. Então, vale a pena você também dar uma pesquisada sobre. A gente pode conversar sobre isso num próximo vídeo. A intenção agora é que a gente fique aqui para casa. Vamos ficar aqui hoje. Vamos jantar na casa dos nossos amigos à noite. E amanhã é Páscoa. Vamos ver o que vamos fazer amanhã, nesse dia, nesse domingo, com uma nova tradição. Porque quando você muda, e quando você muda para mais longe ainda, que é o caso, né, nosso caso aqui, que a gente mudou de país, a gente acaba tendo que fazer as novas tradições acontecerem. E tá sendo bem diferente, um misto de sentimentos ainda, de muita saudade das pessoas que ficaram lá no Brasil, da nossa família, principalmente nesses momentos que a gente sabe que tem bastante confraternização. Mas ao mesmo tempo, a gente está super empolgado para fazer as nossas tradições também e trazer isso para nossa família e trazer essa nova dinâmica para todo mundo, porque eu acho que isso é muito legal também. Esse um mês que a gente está aqui em Portugal, já fez um mês que a gente chegou. Tá sendo de muitas coisas novas, mas ao mesmo tempo a gente já está começando a se organizar na rotina nova de morar em uma nova cidade, de conhecer a cidade, de cada dia a gente poder explorar um pouquinho mais aqui o que a Vero tem para mostrar pra gente. E a cidade é uma cidade muito encantadora, muito gostosa. Eu quero trazer mais para vocês em um dia que esteja bom, um dia de sol, para que a gente possa, para que vocês possam também conhecer essa cidade que é muito legal. A cidade é muito gostosa, é uma cidade
relativamente pequena, né, pequena bem assim, porque Aveiro é um distrito também, não é só Aveiro, a gente tem outras cidades aqui perto, mas ao mesmo tempo é uma cidade que dá uma qualidade de vida muito boa e a gente consegue fazer muita coisa a pé, tanto que não estamos com carro, não pretendemos por enquanto estar com carro, então pra gente tá sendo muito legal conseguir fazer as coisas a pé, pegar Uber ou Bolt, que essa é uma dica também, a gente hoje usou o Bolt pela primeira vez, que é um aplicativo estilo a Uber, mas é um aplicativo que eu acredito que só tem aqui na Europa. E pra gente foi muito legal, porque tinha desconto por ser novo no aplicativo, então a gente tá aproveitando. Mas é sempre legal de dar uma comparada nos valores, tanto deles quanto da Uber, caso você esteja aqui na Europa, eu acredito que pega em vários lugares. Mas a gente gostou, experiência ok, foi tudo certo, tudo em ordem. Então, quando a gente precisa de carro mesmo, a gente acaba usando dessas mobilidades, né? E tem trem, enfim, tem várias coisas. A gente também já fez o passe verde, que isso talvez seja assunto para um outro vídeo, que é um passe que dá um acesso para a gente usar o trem várias vezes, com um valor, né? Colocando um valor de 20 euros no cartão, a gente pode usar quantas vezes a gente quiser por um mês. Então, vale muito a pena. Não usamos ainda porque estamos nessas semanas de chuva e aí a gente não foi, mas a ideia é aproveitar para conhecer novas cidades dessa forma e aproveitar que Portugal a gente consegue usar dessa mobilidade de uma forma muito mais fácil. Aqui em Aveiro tem a estação é super perto da onde que a gente mora, então a gente consegue essa mobilidade muito fácil e está sendo muito legal poder, né, usar dessa nova rotina, de sair um pouco dessa vida de carro e colocar, né, o nosso corpo em movimento, algo que a gente não estava acostumado. Foi muito bom também a gente ter retomado os exercícios. Eu estava conversando com o Leonardo sobre isso esses dias, até foi ele que falou sobre isso, da gente trazer o exercício, a corrida, antes da gente vir para cá, porque isso ajudou muito a gente nesse quesito de andar, porque a gente anda muito, a gente acaba andando, sei lá, 4, 5, 7, 8 quilômetros às vezes, porque é algo que a gente faz bastante, vai conhecendo outros lugares, vai, né, resolver burocracia, etc. Então, como a gente já estava mais condicionado, foi muito mais fácil. Mas está sendo uma experiência bem legal ficar sem carro e poder fazer tudo aquilo que a gente quer, ter as coisas perto e quando a gente precisa de coisas específicas, coisas maiores, né, esses supermercados maiores, assim, ou a gente quer ir nesses centros comerciais, a gente tem a possibilidade de Uber, então tudo fica muito mais fácil. Pra gente tá super funcionando e eu espero que continue assim por um bom tempo. Mais um dia começando por aqui e hoje é domingo de Páscoa. Hoje vamos aproveitar para sair, para ir na missa agora cedo, que não estamos com chuva, então vamos aproveitar para ir na missa a pé. E também, ontem eu falei pra vocês que a gente, ia jantar na casa de um amigo nosso. Fomos jantar na casa do nosso amigo, do Vitor, marido da Agatha. A Agatha é minha sócia, e aí a gente foi lá jantar com ele, porque a Agatha tá no Brasil. Ele convidou a gente pra jantar e hoje a gente vai almoçar com ele também pra fazer o nosso almoço de Páscoa, com os amigos. Somos assim, a gente chegou agora, mas os amigos mesmo também, tem bastante gente viajando, que foram para o Brasil nessa época, nessa data. Então, seremos nós, mas vai ser muito legal também. Ontem foi muito legal. É sempre interessante, isso é uma questão que eu converso muito com o Léo. Quando a gente veio, a gente sempre priorizou algumas coisas quando decidimos vir, no sentido de fazer com que a nossa vida aqui fosse diferente também um pouco da vida que a gente tinha no Brasil. E não pelo fato da gente mudar porque aqui é um outro novo país e etc. Isso é óbvio, né? A gente vai ter que se ajustar. A gente tá chegando, a cultura já existe. Não tem por que a gente não se inserir na cultura, é para isso que a gente veio para experienciar as coisas. E também a gente colocou como prioridade fazer essas conexões,
estar aberto para essas conexões, coisas que não aconteciam tanto no Brasil pela rotina que a gente tinha. Então, a gente priorizou algumas outras questões na rotina, por isso da importância da gente sempre voltar para a rotina que a gente vive, né. "Ai, o que que essa rotina está me proporcionando?". Muitas vezes a gente não consegue mudar tudo de uma hora para outra, e nem deveria, na minha opinião, porque isso vira um corte muito forte e aí a gente às vezes perde a segurança e para o feminino a segurança é muito importante. Então, às vezes, se você tá aí com uma rotina que você não tá, muito feliz com ela, tá algumas coisas que não faz sentido e etcétera, anote sobre isso, coloque, pontue quais são as coisas que você realmente não gosta na sua rotina. Vou dar um exemplo nosso, a gente tinha uma rotina bem diferente da rotina que a gente tá tendo aqui, no Brasil, por conta dos trabalhos, por conta da relação, né, que a gente tinha, as pessoas que a gente tinha, os compromissos que a gente tinha. No Brasil a gente tinha mais, lógico, mais compromissos do que a gente está tendo aqui agora. Eu sei que isso pode mudar, mas lá a gente tinha muito mais compromissos. E aqui a gente está podendo, ter compromissos diferentes. A gente está podendo escolher alguns compromissos, fazer coisas diferentes, mas também a gente tinha uma rotina de trabalho lá no Brasil muito diferente da rotina de trabalho que a gente está tendo aqui. Isso fazia com que a gente perdesse um pouco do contato com os nossos amigos. E lá também, por ser uma cidade maior, ser mais difícil, cada um tá também aí na sua vibe, na sua, né, na correria do dia a dia, acabava que a gente também não conseguia se encontrar muito com os nossos amigos, o tanto que a gente queria. Fazer novas amizades era também muito desafiador, porque a gente não conseguia se inserir em novos grupos por conta dos nossos horários, e isso era uma coisa que a gente queria muito mudar. E esse foi um dos motivos por toda a nossa transformação, tanto de principalmente de trabalho meu, trabalho do Léo, para que a gente pudesse fazer esses movimentos acontecerem. Então percebe que isso não foi feito de uma hora para outra. Muito pelo contrário, isso demorou bastante tempo, entre a gente tomar essas decisões e fazer com que essas decisões aconteçam, e mais do que isso, assumir essas decisões leva tempo. Ter uma rotina nova, fazer as coisas acontecerem, é muito desafiador no sentido de você planejar. É muito glamuroso você colocar um planejamento no papel, mas tirar ele do papel é muito desafiador, realmente. E mais ainda, assumir aquilo que você quer. Tomar decisões que façam com que aquela vida que você deseja continue sendo aquilo que você deseja. Eu costumo brincar com as minhas clientes que quando a gente quer uma pizza de bacon, por exemplo, a gente não pode ficar aceitando pizza, sei lá, de marguerita, se não é a pizza que a gente quer, porque o universo vai continuar mandando aquela pizza de marguerita, porque você está aceitando aquela pizza e ele está entendendo que você quer. Mas se você quer de bacon, você precisa falar não, provavelmente, para pizza de marguerita, por mais que ela não seja tão ruim assim, né. É muito fácil a gente falar não para as coisas que são realmente fáceis de falar não. Agora, quando a gente tem que falar não para coisas que são tentadoras, no sentido que: "Ah, tudo bem, é gostosinho, é confortável", aí o bicho pega. Ah, o bicho pega mesmo. Então, assumir essas rotinas, assumir aquilo que a gente deseja, é muito, muito maravilhoso, mas exige de nós comprometimento e muito movimento mesmo, prática, que é uma coisa que eu sempre prego dentro do meu trabalho. De nada adianta a gente saber o que a gente sabe se a gente não coloca no papel. Porque conhecimento sem uma mudança e sem um movimento acontecendo, de nada vale. O que que você vai fazer com isso? Nada. Então, é importante também a gente começar a entender que as mudanças elas vão acontecer na nossa vida a partir do momento que a gente se movimentar para elas. E pode ser passos pequenos. E tá tudo bem ser passos pequenos, porque os passos pequenos levam a gente para outros lugares mais do que se a gente simplesmente ficar parado sonhando com aquela coisa que quer acontecer. Outra coisa também, colocar prazo. Isso é muito importante. Coloquem prazo nas coisas que vocês querem. Prazo que eu digo é data mesmo, sabe? Pode ser que a data se cumpra, pode ser que a data se estenda, mas coloque uma data com a intenção de fazer com que aquilo aconteça naquela data. Isso muda o jogo.
dentro do empreendedorismo, eu entendi muito que isso é essencial. Dentro da minha empresa com a Agatha, dentro da minha empresa, né, do meu espaço físico lá no Brasil, a gente precisa de datas para as coisas acontecerem, porque senão tudo fica muito vago e pode ser que aconteça em qualquer momento. E entre você assumir uma data e aquilo acontecer, tem o plantar daquilo. E a gente sempre vai ser responsável por plantar a semente. Isso é fato. Agora, se essa semente vai nascer da forma com que a gente quis, se essa semente vai ser realmente a semente de manga e não a semente de morango, enfim, tudo isso não cabe mais a nós. A gente precisa entregar também, né? Mas a gente só entrega aquilo que a gente movimenta. Se a gente não movimenta, de nada adianta, né? É necessário o movimento, é necessário que a gente faça esse olhar, né, para fora, olhar para as outras coisas. Então é isso que a gente está fazendo por aqui, criando novas rotinas e fazendo com que essas rotinas se cumpram e se concretizem. Espero que esse conteúdo faça sentido. Se você gostou desse formato, por favor, me conta nos comentários, porque eu tô reestruturando aqui o canal na base daquilo tudo que vocês me contaram lá no Instagram, nas caixinhas. Se você não me segue por lá, me segue também, para que a gente possa, sim, ter uma conversa sobre assuntos que vão no universo feminino, que estão inseridos no universo feminino, mas de uma forma com que vocês também possam vivenciar comigo tudo aquilo que eu vivencio por aqui na minha vida, na minha rotina e que faz sentido para mim e que faz sentido compartilhar com vocês, para que vocês também possam entender que é possível para todos nós, para todas nós. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, deixa seus comentários. Se você não é inscrita no canal, se inscreve. Vai ser um prazer ter você por aqui comigo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.